Eles apostam que a ligação de Avery com meu avô faria curvar-se para parecer neutro, quem sabe até inclinando a balança a favor deles para evitar qualquer sombra de parcialidade. Não compreendem que a imparcialidade absoluta era o valor mais sagrado do juiz Cole, um princípio que ele teria gravado na alma de qualquer discípulo digno de seu legado. Avery assente, sereno. Então começam os argumentos iniciais. Senhor Daly, o senhor tem a palavra. Daly ajusta o paletó enquanto se aproxima do tribunal, a postura calculada. Meritíssimo, este caso é cristalino. O juiz Franklin Cole foi um pilar da justiça e uma figura querida nesta comunidade. Mas em seus últimos anos, após a morte de sua esposa June, ele caiu sob a influência de sua neta, a Ré. Um gesto discreto na minha direção, sem sequer me olhar. A senhorita Wright, segundo eles, manipulou um homem idoso em declínio cognitivo para desviar uma fortuna considerável de sua única filha viva, Celeste Wright, e de seu genro Gavin, os herdeiros naturais em qualquer circunstância normal. As palavras cortam o ar como lâminas, direcionadas à minha reputação. Respiro fundo, como meu avô me ensinou no primeiro simulado de julgamento ainda no ensino médio. Inspira. Segura. Expira. A verdade falará por si. Amélia aperta meu pulso uma vez antes de se levantar, a voz envolta no doce sotaque georgiano, mas afiada pela precisão de 2 décadas defendendo causas na Suprema Corte. Meritíssimo, a versão dos autores ignora 3 décadas de história documentada. Ela avança, a postura descontraída mais intencional. Franklin Cole alterou seu testamento há 10 anos, quando sua lucidez era inquestionável, como atestará seu médico. Os demandantes Celeste e Gavin Wright abandonaram sua filha, minha cliente, quando ela tinha apenas 4 meses, deixando-a aos cuidados do juiz Cole e de June. Uma pausa estratégica para que as palavras ecoem pela sala. 30 anos de amor e presença pesam mais do que acusações daqueles que optaram pela ausência. Não se trata de manipulação. Trata-se de reconhecer o verdadeiro significado de família, quem permanece. A palavra permanece paira entre nós. Mantenho o olhar fixo à frente, recusando-me a fitar os pais que nunca estiveram presentes em uma febre infantil, em uma peça escolar ou em uma formatura. Os mesmos que agora reclamam o que meu avô construiu, o que ele escolheu deixar para mim. Lembro-me das tardes de domingo no balanço da varanda, observando as crianças da vizinhança jogando bola com os pais enquanto eu fingia não sentir o vazio no peito. Recordo as mãos delicadas de vovó June trançando meu cabelo para a escola, ensinando-me a assar seu bolo de limão com papoula, cuidando do jardim de hibiscos que explodia em vermelho vivo a cada verão. Eles escolheram-me todos os dias por 32 anos. E agora eu defendi essa escolha, esse amor, contra laços de sangue que se revelaram mais frágeis que água. A batalha pelo legado do meu avô, e pelo meu próprio, tinha início. As pesadas portas de carvalho do tribunal se abrem com a retomada da sessão após o almoço. Minha mãe retoca o batom no mesmo tom coral da única foto que me enviou aos 16 anos, enquanto meu pai ajusta a gravata com dedos impecavelmente cuidados, mãos que jamais trançaram meu cabelo ou enxugaram minhas lágrimas. Amélia desliza uma pasta beige na minha direção. Eles apresentaram extratos bancários alegando que seu avô abandonou sua mãe financeiramente. Meus dedos roçam a borda do documento. Ele lhes enviou dinheiro por 22 anos. Exatamente. $3.200 todo mês. Os olhos de Amélia brilham com a satisfação de quem segura um as na manga. $845 mil no total. Tem os cheques compensados e os registros bancários. Richard Daly avança com a confiança de um apresentador de programa de auditório, o terno listrado exalando arrogância. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar provas do declínio mental do juiz Cole na última década. O juiz Avery faz um gesto de assentimento. Prossiga. Daly aponta para uma pilha de papéis. Temos depoimentos que sugerem que o juiz Cole ficou cada vez mais confuso sobre suas finanças e seus relacionamentos familiares. Cerro os dentes até doer. Meu avô analisava casos da Suprema Corte na semana antes de morrer. Debatia direito constitucional durante o almoço de domingo, poucos dias antes de seu coração parar. Além disso, continua Daly, acreditamos que a senhorita Wright exerceu influência indevida sobre o juiz, isolando-o de sua filha. Minha mãe enxuga os olhos com o lenço monogramado, o brasão da família Cole, 3 folhas de carvalho, símbolos de força, longevidade e sabedoria, a zombar de sua performance bordado no canto. Amélia se levanta, fluida como água. Meritíssimo, com licença, temos documentos que contam uma história bem diferente. Ela se aproxima com uma pasta de couro. São os diários de June Cole, abrangendo 30 anos.
Cada anotação registra promessas de visita dos demandantes que nunca se cumpriram. O salão murmura como folhas secas ao vento enquanto Amélia abre uma página marcada. 18 de dezembro de 1998. Celeste prometeu vir no Natal. Comprei a bicicleta vermelha que a Mackenzie queria, caso a mãe pergunte o que ela gostaria de ganhar. Também embrulhei o presente de Celeste. Quarto Natal que ela falta. O rosto de minha mãe se endurece como pedra. E isto, prossegue Amélia, retirando uma pasta grossa, contém os registros telefônicos do juiz Cole. Ligações destacadas mostram tentativas de contatar o Sr. Wright sobre eventos escolares, emergências médicas e formaturas. Nenhuma foi retornada. Ela coloca um álbum de fotos sobre a mesa de provas. E finalmente, meritíssimo, fotografias que documentam 32 anos de Marcos. Formatura do Jardim de Infância. Lista de honra do ensino fundamental. Discurso de paraninfa no ensino médio. Cerimônia de conclusão da Faculdade de Direito. O juiz Avery inclina-se para a frente. E os demandantes? Ausentes em todas as fotos, meritíssimo. Meu pai se remexe na cadeira, os olhos fixos nos sapatos de couro italiano. Os dedos de minha mãe, pintados no mesmo tom do batom, tamborilam na mesa. No breve recesso que se segue, fujo para o jardim do fórum, onde os hibiscos florescem em vermelho intenso contra as paredes de pedra calcária. Vovó Jum plantava hibiscos em todos os cantos, canteiros, vasos na varanda, até um pequeno vaso na janela da cozinha. A vida ainda floresce mesmo depois que alguém vai embora, ela dizia enquanto cegava, sem um traço de amargura, apenas a sabedoria tranquila de uma mulher que viu a própria filha abandonar a neta. Toquei a pétala aveludada de uma flor próxima, e de repente tenho 7 anos novamente em pé numa cadeira da cozinha, ajudando vovó a medir os ingredientes de seu famoso bolo de limão com papoula. Todo sábado de manhã, o mesmo ritual. Peneirar a farinha, quebrar os ovos, o aroma cítrico das raspas de limão sob minhas unhas. Assar é questão de precisão e paciência, ela dizia, os fios prateados do cabelo caindo sobre a testa enquanto mostrava como incorporar, não mexer, a massa. Como a vida, Mackenzie. Quando a sessão retoma, algo dentro de mim se transforma. Isso não se trata apenas de herança. Trata-se de justiça, de memória, de tudo que eles nunca foram. Documentos em mãos, cada um deles uma prova silenciosa contra a narrativa que minha mãe tece com tanta habilidade. A sala parece reter a respiração quando ela se aproxima do banco das testemunhas, os saltos altos ecoando como sentenças no piso de mármore. Senhora Cole, Amélia começa, e o uso do sobrenome de solteira de minha mãe não passa despercebido. O senhorio do apartamento que a senhora alugou em Nova York em 1992 registrou várias queixas por barulho excessivo e festas até altas horas. Isso foi 3 meses depois de deixar Mackenzie com seus pais. Não parece o comportamento de alguém, desolada pela separação forçada de sua filha, não é? Um músculo treme na mandíbula de Celeste. Ela hesita, apenas um segundo, mas é o suficiente. O júri nota. O juiz nota. Eu noto. Eu era jovem. Cometia erros. Sua voz é mais fina agora, menos ensaiada. Amélia folheia um processo amarelecido pelo tempo, extraído dos arquivos do Tribunal de Família de Charleston. Erros como este? Ela ergue o documento. Uma ordem de restrição temporária emitida em 1995, após a senhora agredir verbalmente sua própria mãe na frente de Mackenzie, então com 5 anos. A senhora chamou June Cole de velha manipuladora e ameaçou tirá-la da vontade testamentária do juiz. Isso soa como alguém que foi afastada contra a própria vontade? O silêncio que se segue é denso. Posso ouvir o tic-tac do relógio de parede do tribunal, o mesmo que marcava os minutos durante os julgamentos de meu avô. Minha mãe olha para as mãos, os dedos entrelaçados como se rezasse, ou como se calculasse o próximo movimento. Objeção, Sua Excelência, Dali se levanta, a voz cortante. Isso é irrelevante para o caso atual. Sustentada em parte, o juiz Avery responde ajustando os óculos. Mas o padrão de comportamento da testemunha é pertinente à sua credibilidade. Prossiga, senhora Whitmore. Amélia não sorri. Não precisa. A verdade, quando emerge, não precisa de aplausos. Senhora Cole, em 2003, quando Mackenzie tinha 13 anos, a senhora enviou um cartão de Natal. Não para ela, mas para seus pais. Nele, escreveu, espero que a menina não esteja se tornando um fardo. Afinal, foi para isso que a deixei com vocês. Amélia pausa, deixando as palavras caírem como pedras. Isso soa como alguém que foi impedida de ver a filha? Minha mãe abre a boca, fecha. Seus olhos, tão parecidos com os meus, buscam os meus por um instante, e vejo algo que nunca vi antes, medo.
Não de perder a herança. Medo de mim, de quem eu me tornei, de quem ela sempre soube que eu poderia ser. Eu estava doente, ela murmura. Depressão. Vício. Eu não era eu mesma. Conveniente, Amélia responde, suave como seda e afiada como uma lâmina. Assim como é conveniente esquecer que em 2010, a senhora tentou vender a propriedade da Ilha Sullivan, a mesma que agora reclama como parte de sua herança, para um incorporador enquanto seu pai ainda estava vivo. Ele bloqueou a transação. Isso também foi manipulação dele? Dali se levanta, mas minha mãe o silencia com um gesto. Seu rosto é uma máscara de porcelana rachada. Eu mereço algo por tudo que perdi, ela diz, e pela primeira vez sua voz não treme. É fria. Calculista. Franklin Cole tinha uma fortuna. Mackenzie já tem sua carreira, sua posição. O que mais ela quer? Amélia não responde. Não precisa. Ela simplesmente se vira para o júri e coloca sobre a mesa a última peça de evidência. Uma foto emoldurada tirada no verão passado. Meu avô e eu, lado a lado em seu escritório, ambos de mãos dadas sobre a mesa de mogno. Ele com seu terno impecável e os olhos ainda brilhantes aos 89 anos. Eu, com a toga de formatura da Faculdade de Direito, o diploma que ele tanto se orgulhou de ver. Ao fundo, a estante com os livros que lemos juntos, as anotações que fizemos nas margens, as leis que discutimos até altas horas. Abaixo da foto a data, 14 de julho de 2023, uma semana antes de seu falecimento. Sua Excelência Amélia diz baixinho, peço que esta imagem seja admitida como prova de que Franklin Cole sabia exatamente o que estava fazendo quando alterou seu testamento, e de que Mackenzie Wright não foi uma herdeira escolhida por acaso. Foi escolhida por amor. O juiz Cole pela última vez em 2019, após um episódio de desorientação leve. Mas meu relacionamento profissional com a família Cole remonta a décadas. Amélia se levanta com uma elegância que esconde a tensão nos seus ombros. Objeção, meritíssimo. O testemunho do doutor não foi devidamente divulgado, e sua credibilidade está em questão. Sua voz é suave, mas cortante como uma lâmina de aço. Judy Avery inclina-se para a frente, os dedos entrelaçados sob o queixo. Prossiga, doutor, mas esteja ciente de que qualquer desvio da verdade será severamente penalizado. Barré ajusta os óculos novamente, aquele gesto estranho, quase compulsivo, que me faz apertar os dedos contra a madeira da mesa. Eu tratava principalmente da esposa do juiz Cole, June, uma mulher extraordinária. Sua voz embarga, como se a emoção fosse genuína. Após seu falecimento, o juiz Franklin entrou em um declínio cognitivo acelerado. Memória fraca, confusão com datas, minha respiração se torna mais lenta, deliberada. Mentira. Amélia não piscou. Dr. Barré, o senhor afirma ter tratado o juiz Cole em 2019. No entanto, ela desliza um documento sobre a mesa do juiz, os registros médicos do Hospital Memorial de Charleston, assinados pelo próprio senhor, indicam que seu último atendimento ao juiz foi em 2003, para uma fratura no punho. Nada sobre declínio cognitivo. Nada sobre 2019. O silêncio que se segue é tão denso que dá para ouvir o tic-tac do relógio da corte. Barré engole em seco. Deve haver um erro nos arquivos, ou um erro na sua memória. Amélia gira-se para o juiz. Meritíssimo, peço permissão para apresentar as declarações juramentadas de 3 enfermeiras que cuidaram do juiz Cole entre 2020 e 2023. Todas atestam que sua lucidez era impecável, que ele gerenciava seus próprios medicamentos, e que ela faz uma pausa calculada. Nenhum Dr. Barré jamais esteve presente em suas consultas. Judy Avery remove os óculos, esfregando a ponte do nariz. Doutor, o senhor está ciente de que falsificar testemunho em um tribunal é perjúrio? A sala parece encolher. Minha mãe se inclina para a frente, os lábios apertados em uma linha fina. Ela sabe. Ela sabe que isso está desmoronando. E então, como um raio em um céu claro, a memória me atinge. 2003. O hospital. O homem que assinou os papéis da alta de Grande Moter June não era o médico dela. Era o amante de minha mãe. Meus dedos tremem, mas minha voz sai firme quando me levanto. Meritíssimo, peço a palavra. Amélia olha para mim, surpresa, mas acena quase imperceptivelmente. Este homem, aponto para Barré, não é William Barré. É James Morrison, ex-sócio de meu avô em um projeto imobiliário fracassado nos anos 90. Um projeto que minha mãe usou para chantageá-lo por anos. Virou-me para o falso médico, cujos olhos agora brilham com algo entre pânico e raiva. E em 2003, enquanto minha avó lutava contra o câncer, o senhor estava no quarto ao lado não como médico, mas como o homem que minha mãe apresentava como tio Jim,
sempre que meu pai estava fora da cidade. O tribunal explode. Celeste se levanta com um grito abafado, mas é tarde. Os jurados já estão olhando para ela com nojo. Gavin Wright parece prestes a desmaiar. E Richard Daly? Seu rosto é uma máscara de derrota. Judy Avery bate o martelo. Este tribunal será suspenso por 30 minutos. E quando voltarmos, seus olhos perfuram Daly, o senhor terá uma explicação muito boa para esta farsa. Enquanto os guardas escoltam o impostor para fora, Amélia se aproxima baixinho. Você sabia? Balancei a cabeça. Não até agora. Mas Grande Moter Jun sempre dizia, as mentiras têm pernas curtas, Mackenzie. Elas sempre tropeçam na própria pressa. Ela sorri, um lampejo rápido de orgulho. Sua avó teria adorado este momento. E quando olho para o lugar onde minha mãe estava sentada, agora vazio, exceto pelo cheiro de seu perfume caro e pela bolsa abandonada, sei que, pela primeira vez em anos, estou respirando ar puro. A batalha está quase ganha. E desta vez a justiça não será apenas cega. Será implacável. Em vozes baixas, mas o peso do desespero deles é quase palpável. Os ombros de Daly estão curvados como se carregassem o fardo de um caso que desmorona sob seus próprios pés. Ele sabe. Todos sabem. A verdade não é mais uma questão de si, mas de quando ela os enterrará de vez. Amélia retorna ao seu lugar com a elegância de uma predadora que já saboreia a vitória. Seu sorriso é discreto, quase imperceptível, mas eu o conheço bem. É o mesmo que ela me deu quando fechamos nosso primeiro caso de fraude contra um senador corrupto. Chegou a hora, dizem seus olhos. A defesa chama a última testemunha, anuncia Daly, e sua voz soa como um suspiro de derrota. Celeste Wright. Minha mãe entra no salão com a postura de uma rainha depor seu cetro, mas seus dedos tremem ao ajustar o colar de pérolas. Aquele mesmo que Grande Moter Jun lhe deu no aniversário de 18 anos, o mesmo que ela jurou ter perdido, quando eu completei a mesma idade. O júri nota. Eles sempre notam. Senhora Wright, começa Amélia, girando lentamente como um relógio prestes a bater a hora final. Você afirmou repetidamente que sua filha, Mackenzie, manipulou o juiz Cole para alterar seu testamento. No entanto, os registros mostram que as mudanças ocorreram uma década atrás com sua mãe ainda viva. Como explica essa discrepância? Mãe sorri, um gesto ensaiado 1000 vezes diante do espelho. Franklin estava confuso nos últimos anos. Todos nós vimos. Todos? Amélia repete, como se a palavra fosse um veneno que precisa ser degustado. Incluindo o Dr. Simons, seu médico de 30 anos, que atestou sua lucidez uma semana após a consulta do Dr. Barré? Médicos se enganam. Assim como advogados? Amélia pergunta, folheando um documento com deliberada lentidão. Ou como o Sr. Daly, que esqueceu de mencionar que sua firma representou sua família em 3 disputas de herança nos últimos 5 anos. Daly se levanta, mas a objeção morre em seus lábios. Judy Avery nem sequer olha para ele. Senhora Wright, Amélia continua, colocando uma foto sobre o púlpito. É a imagem de Grande Moter Jun, Grandfather e eu no jardim da casa deles, 3 anos atrás. Eu seguro o prato de limonada, ele seu charuto, ela, o livro de receitas aberto na página do bolo de limão semente de papoula. Você estava presente quando esta foto foi tirada? Mãe hesita. Não me lembro. Claro que não, Amélia diz, e pela primeira vez sua voz carrega uma ponta de desdém. Porque você não esteve em nenhum daqueles domingos. Em nenhum dos últimos 15 anos. Ela vira a foto, revelando a data no verso. 12 de maio. Dia das Mães. Um domingo como qualquer outro para Mackenzie. Mas para você, Senhora Wright, era apenas mais um compromisso social que poderia ignorar. O silêncio que se segue é tão denso que dá para ouvir o tic-tac do relógio da corte. Mãe abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Seu rosto não é mais uma máscara de confiança, é o de uma mulher que finalmente entende que o chão sob seus pés é feito de vidro, e ele está se estilhaçando. Não tenho mais perguntas, diz Amélia, sentando-se com a graça de quem acaba de fechar um caixão. Daly tenta se reerguer, mas suas perguntas são como golpes no ar, cada uma delas soa mais desesperada que a anterior. O júri já decidiu. Até eles sabem. Quando o juiz declara o recessão final, não há mais dúvidas no ar, só alívio. E justiça. Justiça que, como o Grande Moter Jun sempre disse, chega devagar, mas chega com fome. E a voz dela preenche o silêncio como um veredito já escrito. Meu cliente não está aqui para negar laços de sangue. Está aqui para honrar escolhas. Escolhas que, ao contrário das palavras bonitas do Sr. Daly, não se apagam com o tempo nem se dobram à conveniência. Ela ergue o papel, uma página amarelada com a caligrafia firme de Franklin Cole. Este é o testamento de meu cliente. Mas não é só um documento.
É um registro de quem permaneceu, quem seguiu adiante quando outros viraram as costas. Quem esteve presente não apenas nos jantares de Natal fotografados, mas nas madrugadas de febre, nos recados escolares ignorados, nas cartas que voltavam com o selo de destinatário desconhecido. Amélia caminha até o júri, cada passo medido como um argumento. O Sr. Daly fala em tradição, mas a tradição de Franklin Cole não era de ausência, era de ação. De mãos que plantavam, que consertavam, que assinavam cheques para a faculdade enquanto outros assinavam apenas desculpas. A tradição dele era escolher, e ele escolheu Mackenzie. Ela vira-se para Celeste e pela primeira vez, o sorriso profissional de minha mãe vacila. A senhora quer falar de sangue? Então vamos falar do sangue que secou nas páginas dos diários do meu cliente. Amélia bate levemente no papel, onde Franklin Cole anotou cada ligação não atendida, cada Natal cancelado, cada vez que a porta da frente permaneceu fechada para a própria filha. Esse é o sangue que importa aqui. O que se derramou em silêncio, não o que se invoca agora por conveniência. O tribunal parece prender a respiração. Até o tic-tac do relógio na parede soa como uma acusação. A lei não premia quem chega tarde, Amélia diz, voltando-se para o juiz. Premia quem esteve presente. E Franklin Cole deixou isso muito claro. Ela se senta. O silêncio que se segue é tão denso que dá para ouvir o rangido da caneta de Judy Avery ao anotar algo em seu bloco. Celeste se levanta abruptamente, sua cadeira rangendo como um protesto. Isso é crueldade disfarçada de justiça. Sua voz treme, mas não de emoção, de cálculo frustrado. Uma filha não vira as costas para a própria mãe. Você já virou, digo, pela primeira vez quebrando meu silêncio. Minha voz não soa alta, mas corta o ar como uma lâmina. Há 32 anos. O juiz ergue a mão. Basta. Seus olhos cansados, mas firmes, passam por Celeste, por Daly, por mim. Então ele assina o documento diante dele com um movimento decisivo. O testamento de Franklin Cole é válido em sua totalidade. Todas as alegações da ré são rejeitadas. Os custos legais serão arcados pelos demandantes. O martelo cai. Não há gritos. Não há lágrimas. Apenas o som de uma porta se fechando atrás de Celeste e Gavin quando saem, seguidos pelos murmúrios da galeria. Alguém, talvez a senhora Whitmore, nossa vizinha de infância, suspira finalmente. Amélia recolhe seus papéis, mas seus dedos pausam sobre os diários de Grandfather. Eles são seus, diz, empurrando-os para mim. O juiz determinou que ficassem com você. Junto com isso, ela entrega um envelope amarelado selado com cera. Meu nome está escrito na caligrafia que eu conhecia melhor que a minha própria assinatura. Ele deixou instruções para que você o abrisse hoje. Amélia sorri, pela primeira vez desde que tudo começou, independentemente do veredito. Meus dedos tremem ao quebrar o selo. Mackenzie. Se você está lendo isto, então a justiça foi feita. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça que vem de viver conforme o que se acredita. Eu escolhi você não por sangue, mas por coragem. Porque você, mais que ninguém, entendeu que amor não é algo que se herda, é algo que se constrói, dia após dia, com mãos abertas e porta destrancada. Hoje você honrou essa escolha. E isso, minha querida, é tudo que um homem pode pedir à vida, ser lembrado não pelo que deixou, mas por quem permaneceu. FC. O papel cai das minhas mãos. Não há vitória aqui. Não há derrota. Apenas a verdade finalmente livre, e o peso suave de uma porta que se fecha para sempre, enquanto outra, algures no passado, se abre com o cheiro de hibiscos e café fresco às 6 da manhã. Oaks carregando o murmúrio de folhas como uma resposta suave. O sol poente derrama ouro sobre as lápides, e por um instante, juro que sinto o cheiro de café recém-cozido misturado à terra úmida. Você sempre soube, digo baixinho, passando os dedos sobre o nome de Franklin gravado na pedra fria. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. A herança real estava nas mãos calejadas que me ensinaram a podar hibiscos sem cortar os botões, no silêncio companheiro dos domingos à tarde enquanto ele lia o jornal e eu estudava no chão da sala. Estava na maneira como June guardava um prato de jantar para mim nas noites de plantão no hospital, ainda quente sob o pano de prato bordado. Levanto-me sacudindo a terra do joelho. O vento traz o som distante de risadas infantis do parque além do muro do cemitério. Crianças correndo, pais chamando, o tipo de cena que Franklin teria observado com aquele seu meio sorriso, como se estivesse medindo o peso das coisas que realmente importam. No carro, o rádio toca baixa uma velha canção de jazz que ele adorava. Deixo a música preencher o espaço enquanto dirijo de volta à cidade, onde as luzes começam a acender nas janelas.
Algumas casas escuras, outras iluminadas por dentro, revelando silhuetas em movimento, jantares sendo servidos, histórias sendo contadas, presenças que se escolhem todos os dias. Chego em casa e encontro Marta na cozinha, as mãos farinhadas enquanto sovava a massa do próximo bolo. Ela levanta os olhos e sorri, aquele tipo de sorriso que já conhece todas as suas cicatrizes e ainda assim te convida para sentar à mesa. Trouxe os hibiscos, digo, depositando o embrulho sobre a bancada. Eles estavam lindos hoje. Claro que estavam, ela responde, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tudo que a gente cuida floresce, não é? Mesmo quando o solo parece muito duro. Pego a faca para cortar as flores, as pétalas macias entre meus dedos. Cada gesto aqui é um eco, o som da tesoura de June cortando galhos, o rangido da cadeira de Franklin quando se inclinava para ajustar meu colar de formatura. A casa respira memória, mas não como um museu. Como um lugar vivo onde o passado não é uma sombra, mas uma fundação. Amanhã tem mais um caso desses, comento, enquanto Marta desliga o forno. Outra filha esquecida. Outro pai que só aparece quando convém. Ela para, as mãos imóveis sobre a forma do bolo. E o que você vai fazer, juíza? Olho para as minhas próprias mãos, ainda marcadas pela terra do cemitério. Vou lembrá-los que justiça não se mede em papéis ou assinaturas. Faço uma pausa, sentindo o peso das palavras antes de dizê-las. Vou mostrar a eles que família não é algo que se herda, é algo que se constrói, todos os dias. Os carvalhos suspiram sobre nossas cabeças, suas folhas sussurrando segredos que só os que ficam conseguem entender. Ajoelhada aqui entre aqueles que me escolheram não por sangue, mas por amor, a cada amanhecer dos últimos 32 anos, sinto algo raro, a gratidão, finalmente, mais pesada que a dor. Acabou, Franklin, murmuro para a lápide fria, como se ele pudesse ouvir o alívio na minha voz. A neta ganhou o que era dela por direito. A verdade venceu. Um cardeal pousa num galho próximo, sua plumagem vermelha como uma brasida contra o céu que escurece. June costumava apontá-los anos atrás, com aquele sorriso que só ela tinha. Quando eles aparecem, é sinal de que alguém que amamos está por perto, vigiando a gente. Passo os dedos pela saia, tirando os fios de grama que grudaram no tecido. Seu legado não está em terras nem em heranças, está em cada veredito justo que proferi, em cada criança que salvei de ser mais um nome esquecido nos autos, em cada verdade que recusei deixar apodrecer no silêncio. Família é quem fica, repito, tão baixo que só os mortos e os carvalhos podem ouvir. E então me levanto, porque a justiça não espera e o jantar está quase pronto. Dou as costas para o cemitério, mas levo eles todos comigo, os que parti, os que me adotaram, os que ainda lutam para serem vistos. E caminho para casa, onde a luz da cozinha já pisca, convidando. Onde a mesa está posta. Onde, mais uma vez, serei lembrada do que realmente significa pertencer a alguém.